Começando mais uma edição do Balanço Geral, e na edição de hoje a gente vai trazer atualizações e dessa vez agora com informações a respeito do advogado da vítima do caso Vitor Accioli. É isso mesmo. A gente tem agora o posicionamento por parte do advogado da vítima, que alega que no caso praticado pelo empresário Vitor Accioli, ele de fato cometeu o crime de tentativa de homicídio. Inclusive, já busca a quebra digamos assim, da decisão por parte do delegado de definir uma fiança, até no entanto baixo, para o empresário, haja visto o poder econômico e financeiro dele. A gente vai trazer detalhes na edição de hoje do Balanço Geral, um conteúdo exclusivo, junto com o advogado, e a gente vai trazer informações para você que acompanha a nossa programação aqui da Marajó TV. O Balanço Geral já está no ar a partir de agora. Agora sim, já em definitivo, começando mais uma edição do Balanço Geral, agradecendo o carinho da sua audiência, a sua companhia. Lembrando que você faz parte da nossa programação, mandando a sua denúncia, a sua sugestão de pauta, a sua opinião pra gente é muito importante, então venha interagir com a gente, mandando a sua mensagem, participando dentro da programação da Marajó TV. A gente vai seguir por aqui até 13h para levar muita informação para você de casa. Desde já, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua interação. Mandar um abraço aí para a população de Melgaço, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, nos assistindo através do canal 27.2 em Melgaço. Aqui em breve, 27.1, nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos em múltiplas plataformas, em diversas redes sociais, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. A gente vai começar falando de coisa boa, Porque teve no final de semana a programação dos Melhores do Ano, que é um evento promovido para a SEAB e CDL para os associados da instituição e premia os empresários de breves. A nossa equipe de reportagem esteve acompanhando e os detalhes você tem agora. Na noite de sábado aconteceu aqui no Gran Fest a premiação dos Melhores do Ano de 2025, que premiou os empresários locais e também destacou o empreendedorismo aqui do município de Breves. A festa foi um sucesso, com a participação de grande parte do comércio local aqui da cidade, que estiveram aqui realizando essa festa e, claro, prestigiando mais um evento realizado pela SEAB e CDL. A premiação que valoriza o empreendedorismo e o empresário local foi realizado para premiar os melhores de 2025. Está realizando pelo segundo ano da nossa gestão, dessa diretoria, 2025-2026. É um marco porque os empresariados estão se comovendo e estão se afiliando à nossa associação. E a Associação Comercial e a CDL é justamente para isso, para valorizar o empresário brevense, para valorizar o comércio. E é isso que a SEAB e CDL está fazendo, engrandecendo e valorizando os empresários. O evento é um incentivo àqueles que geram empregos e contribuem com o crescimento econômico do município. Isso é valorizar, presentear, vamos dizer assim, presentear quem se destacou o ano de 2025 em cada segmento, e tem também o empresário do ano, o destaque do ano, que é aquele empresário que investiu mais no seu negócio, gerou mais emprego, criou novos negócios, e essa festa aqui é para blindar tudo isso. Empreender e acreditar em seu empreendimento faz toda a diferença para quem acredita no seu potencial e vai em frente sem desistir. O empreendedorismo em Breves é demais, é um desafio imenso, Começar pequeno e passar por todo o processo de evolução, é algo extraordinário. Mas só passa por esse processo quem de fato vai investir, A persistência faz toda a diferença. E a SEAB e CDL vem buscando dar espaço aos pequenos e microempresários locais para que assim eles também possam crescer e se tornarem potências na geração de emprego e renda em nosso município. A gente hoje tem várias categorias, Tem a MEI, tem a microempresa, tem a empresa
limitada, normal. Então hoje quem quiser se associar com a gente, fazer parte desse grupo, pode vir, pode ir lá na Capitão Assis, a nossa sede, que está totalmente reformada agora, toda de portas abertas para o empresário local. A premiação é uma forma de reconhecer o esforço e a dedicação dos empreendedores que apostam no potencial local e contribuem para o desenvolvimento da economia municipal. Isso aí a gente vê que os empresários estão dando valor ao nosso trabalho, que o nosso trabalho está sofrendo efeito com essa festa maravilhosa. Nós temos também, além dessa festa, nós temos o 1º de maio, que ela move o comércio local, e no final do ano nós temos ainda em setembro o Liquida Breves, que é uma força muito grande para movimentar o nosso comércio de breves e contratar pessoal, que é isso que interessa, é gerar mão de obra e contratar os filhos de breves. Gente, parabéns a todos os empresários que fizeram parte dessa programação. A SEAB CDL tem a sua importância para o comércio local. É uma forma de incentivar também o nosso comércio local, que já sofre com uma carga tributária tão grande. Muitas das vezes não tem um incentivo e a estrutura necessária para investir na região, mas mesmo assim investe, acredita, gera emprego, gera renda, e nada melhor do que a gente reconhecer a esses empresários. É importante destacar que a premiação é dada apenas àqueles que fazem parte da SEAB. Tem que ser associado a SEAB CDL para poder concorrer a um dos prêmios aí da SEAB na programação dos melhores do ano. Aproveitar aí e mandar um abraço para toda a gestão da SEAB e todo o empresariado de breves. Obrigado pela parceria aqui dentro da programação do Balanço Geral. Deixa eu mudar de assunto aqui. Primeiro mandar um abraço ao pessoal que está me interagindo aqui com a gente através das redes sociais. Pessoal de Melgaço acompanhando também lá no Facebook. A gente tem pessoas de Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari. Rapaz, o pessoal acompanhando a gente bem longe, né? Fala, Marlon, eu sou de Breves, mas estou morando em Santa Catarina e sempre acompanho a programação do Balanço Geral através da internet. Obrigado pelas informações da região. Olha só, mandar um abraço aqui pro pessoal que está me acompanhando na área ali da Interventor Malché. Obrigado pelas mensagens, obrigado pela interação. Chegando as mensagens pra gente, 991330866, 991330866. Eu vou mudar de assunto porque durante o final de semana teve uma grande movimentação em dois municípios, que foi Curralinho e Oeiras do Pará, para tentar impedir a entrada da concessionária de energia do estado, que é responsável pela distribuição de energia também aqui na região, para fazer a manutenção e a troca da rede elétrica. É importante destacar que essa troca da rede elétrica por um sistema de posteamento mais alto e que permite o desligamento de forma automática com um sistema da Equatorial já vem sendo implantado em diversas cidades. Eu acho que uma das primeiras a serem implantadas aqui no Marajó foi Breves, e posteriormente outros municípios como Melgaço e Portel também receberam essa mudança da rede elétrica e sempre ocasionou transtornos essa chegada da concessionária para fazer essa troca da rede elétrica. Nós estivemos acompanhando esses protestos, a mobilização das pessoas. Primeiro que a gente entende a situação do trabalhador, que muitas das vezes acaba sendo prejudicado pela instabilidade na rede elétrica, agora que é um direito da subestação e, na verdade, após a instalação, a gente tem sim alguns benefícios. Primeiro, a agilidade nesse sistema de atendimento, e algo que precisa melhorar, é claro, aqui no Marajó, é a questão da instabilidade da energia, que muitas vezes ainda ocasiona prejuízos. Aqui em Breves a gente tem prejuízo no decorrer da tarde, muitas vezes cai energia, por isso que aqui atrás a gente precisa de um grupo gerador, mas nem todo mundo tem o valor ou tem recursos para conseguir de alguma forma arcar com as despesas disso, né? A gente tem uma matéria completa que traz informações sobre esses protestos, bem como a mobilização das pessoas pelas cidades do Marajó. Você vai conferir agora. Marlon Nascimento, o final de semana foi de protesto nas cidades marajoaras de Oeiras do Pará e Curralinho. O protesto aconteceu na orla das cidades em virtude de uma equipe da Equatorial que chegaria na cidade para desligamento de energia clandestina, conhecido Gato. Os populares impediram que as equipes desembarcassem na cidade com seus veículos vindos de Belém.
Os moradores de Curralinho e Oeiras do Pará se organizaram e realizaram o protesto para impedir a chegada de uma equipe da Equatorial. A população está insatisfeita com a má qualidade dos serviços de fornecimento de energia e reclama de problemas com perdas constantes de aparelhos eletrônicos e aumento discrepantes nas contas de energia sem justificativa. O protesto em Curralinho foi organizado nas redes sociais e contou com a participação de moradores que estão cansados de ter seus direitos violados. Eles exigem que a empresa melhore a qualidade do serviço e esclareça os motivos dos aumentos nas contas de energia. A população afirma que a única forma de chamar a atenção da Equatorial é parando seus serviços e, por isso, os carros e funcionários da empresa não serão autorizados a entrar na cidade. O protesto pacífico buscou pressionar a empresa a tomar medidas energéticas para melhorar a situação. Em Oeiras do Pará, moradores levam eletrônicos queimados para o porto da cidade. Os manifestantes levaram eletrônicos que, segundo eles, foram queimados pelas constantes quedas de energia. TVs, ventiladores e outros eletrodomésticos foram levados para o porto da cidade. Os moradores usaram as redes sociais em tom de humor para mostrar sua indignação com a situação, mostrando a frustração da população com a má qualidade dos serviços da Equatorial Energia. Municipal. Oh, não é municipal, né? É do Ares, meu primo, é do Ares. É onde o pessoal da Equatorial vem aqui. Ouvi um furdunço aqui, ouvi olhar para ver o que é. O que é essa gente que está acontecendo aí? É manifestação, porque eles querem vir trocando. A Equatorial quer vir fazer mais fuleiragem do que está na cidade, mano. É uma fuleiragem esse negócio de Equatorial. Eu não sei bem como é que fala esse negócio aí. Como é que você fala? Equatorial. Em ambas as cidades, Curralinho e Oeiras do Pará, a Polícia Civil e Militar foi acionada para garantir a ordem e a segurança tanto dos manifestantes quanto dos funcionários da empresa. A situação foi conduzida e apaziguada da melhor forma, mas os manifestantes continuam firmes em sua decisão de pressionar a Equatorial Energia a melhorar a qualidade dos serviços e esclarecer os motivos dos problemas de energia na região. A população segue mobilizada e aguarda a resposta da empresa para resolver os problemas que afetam a vida de milhares de pessoas. A expectativa é que a Equatorial Energia tome medidas concretas para solucionar as questões pendentes e melhorar a qualidade do serviço prestado à população. É importante, primeiro, que a Equatorial melhore a situação da qualidade da energia aqui na nossa região. Nós aqui em Breves temos um problema sério durante a tarde, logo no começo da tarde, com as quedas de energia. A gente precisa ver o que é que está acontecendo, até porque Breves já passou pela troca da rede elétrica. Antes a desculpa era que a rede elétrica não funcionava, que era sobrecarregada, que tinha uma série de outros problemas. Agora, com a troca da rede elétrica, ainda acontecem esses problemas. E a gente precisa, de alguma forma, ter um posicionamento da empresa para que a gente consiga amenizar esses transtornos que, por diversas vezes, gera prejuízo, queima eletrodomésticos, queima produtos que são utilizados, às vezes, em lojas, centrais de ar. Então, é uma série de transtornos gerados à população por conta dessa instabilidade na rede elétrica. Agora que a gente não pode deixar de tirar o direito da concessionária de fazer a manutenção na rede elétrica. É um direito da concessionária e se faz necessário essa manutenção. E além do mais, eu acompanhei outros protestos como Melgaço, Portel e, meu irmão, de qualquer jeito a empresa entra para fazer porque é algo constitucional. Eles prestam serviço e eles precisam fazer a manutenção na rede elétrica para poder garantir de fato esse sentido ou garantir de fato essa direção a ser tomada por parte da empresa. O que a gente espera realmente é que o serviço seja prestado, que a qualidade seja de fato garantida. Infelizmente, a gente tem uma das maiores tarifas de iluminação do Brasil, que é justamente por conta dos nossos impostos, que são muito altos aqui, mesmo o Pará produzindo bastante energia elétrica, ainda tem
uma tarifa altíssima comparado a outros estados, mas lamentavelmente essa aqui é a nossa realidade. A gente segue acompanhando e atualizações a gente traz aqui dentro do Balanço Geral. Mas deixa eu falar de coisa boa, gente. A Excel Informática está em novo endereço, no centro da cidade de Breves, na rua Wilson Frazão, do ladinho da Eletrolar, número 43. Olha só, agora a Excel Informática vai muito além de eletrodomésticos, móveis, meu irmão, tem de tudo na Excel Informática. Agora você pode até mobiliar a sua casa. Tem móveis, tem eletrodomésticos, tem fogão, tem máquina de lavar, tem de tudo na Excel Informática. Além disso, além das facilidades no pagamento, aceita Pix, tem crediário próprio, parcela no cartão e ainda tem desconto na compra à vista. É isso mesmo, então não perca tempo, passe na Excel Informática e aproveite as super ofertas de reinauguração desse novo espaço que está amplo, confortável para receber você, sem contar aquele atendimento especial da Excel Informática. Gente, daqui a pouquinho eu te trago detalhes já com o posicionamento do advogado que vai defender a vítima do caso Vitor Ascioli. O posicionamento dele é enfático quanto à tese apresentada junto ao Ministério Público, que aponta a tentativa de homicídio como sendo a argumentação principal por parte da vítima, que, segundo o advogado, tem as provas e materialidade para comprovar essa tese apresentada por eles. Nós tivemos em uma entrevista exclusiva, vamos te trazer detalhes desse posicionamento das autoridades quanto a essa situação que acontece aqui em Breves e que repercutiu bastante. Hoje eu te trago o desfecho dessa história. Ontem a gente trouxe a primeira parte, trouxe as informações quanto ao advogado do empresário e hoje a gente já traz o posicionamento do advogado da vítima que vai se manifestar a respeito dessa situação que está repercutindo não só aqui na região do Marajó, mas também em Belém, porque é assunto também em destaque na Record TV Belém. A gente acompanha toda essa situação e essa mobilização que acontece aqui no município de Breves. Agora a gente está de meio-dia em ponto, é hora de esporte aqui no Balanço. Jairo, bem-vindo à nossa programação esportiva. A gente começa falando do quê? Boa tarde, Marlon. Boa tarde a toda a nossa audiência. Vamos começar falando de uma trilha. Aqui, os Doidos por Trilha, nesse domingo, fizeram 1 trilhão aqui no município de Breves, varando a mata, chegaram até a PA 159, almoçaram lá no final da estrada, no final do asfalto, onde fica aquela ponte lá do Tucano Sul. Antigo Tucano Sul, ainda é o mesmo nome ainda, né, Marlon? Continua o mesmo nome. Então, eles foram pelo meio da mata, fizeram essa trilha, eles que amam, que gostam de fazer o que fazem, que é motocross, aí agora com trilha, né? Eles fazem trilha, fazem o motocross, tem o campeonato, tem os torneios que eles fazem aqui no nosso município, então é muito importante a gente valorizar os trilheiros aí do motocross. Parabéns pela iniciativa, que é uma aventura para quem gosta, para quem ama o esporte. Vamos acompanhar essa pequena matéria que eu fiz. Neste domingo foi realizada a segunda edição da equipe Doidos por Trilhas, grupo de motocross que vem se destacando pela organização e espírito aventureiro aqui na região de Breves. Homens e mulheres encararam um trajeto desafiador, repleto de adrenalina e emoção sobre 2 rodas. A aventura começou pela rua Maria do Boi, seguiu pela estrada do Corcovado, passando pelo Capela, tudo isso cortando a mata fechada por aproximadamente 9 a 10 quilômetros mata dentro. O percurso continuou pela PA 159 com destino à Ponte do Naldo no Tauaú, onde a equipe fez uma parada estratégica para almoço e para se refrescar após horas de trilha pesada. Foram cerca de 9 horas de percurso, em meio à lama, obstáculos naturais e muita superação. A aventura foi concluída no final da tarde de domingo, com todos os participantes celebrando mais um desafio vencido. A equipe Doidos por Trilhas segue inovando e buscando novos desafios, fortalecendo o motociclismo de aventura na região. Agora fica a expectativa para a próxima edição, que promete ainda mais emoção. Tá aí, essa foi a segunda edição dos Doidos por Trilhas, que vivem a aventura aí
no meio do mato com 2 rodas, muito bacana essa aventura para quem gosta, como eu falei, para quem ama esse esporte aí. Deu para sentir um pouco da adrenalina que eles sentiram nesse domingo. Fizeram essa trilha desde manhã, eles foram terminar, acredito que chegaram aqui na cidade a partir das 5, 6 horas da tarde. Então, muito bacana, gostei de ver, olha. Todas as vezes que tem algum evento de motocross, eles me convidam, eu vou lá, acompanho, vejo a adrenalina que eles vivem, é muito bacana. Então é muito importante dar essa força aí pro pessoal do motocross aqui no nosso município. Agora, mudando de assunto, vamos falar de Bregafor, o Bregafor que se prepara para a disputa da Copa do Brasil. E ontem eu estive lá no treinamento, falei com o preparador físico Ellison, fizemos o acompanhamento dos treinamentos físicos. Acreditamos que o Bregafor vai chegar forte para essa Copa do Brasil. Manteve a base do ano passado, então é muito importante também a gente frisar que o Bregafor, mais um ano aí, está brigando, 4º ano pelo título da Copa do Brasil. O ano passado bateu ali na trave, chegou na semifinal, foi eliminado pelo Magnus, porém esse ano aí acredito que vai se reforçar e vai chegar mais forte na competição. Vamos acompanhar essa pequena matéria. A equipe do Bregafor está em ritmo intenso de preparação neste início de temporada 2026, com foco total na Copa do Brasil de Futsal, competição que deu grande visibilidade nacional ao clube no ano de 2025. A estreia está marcada para o dia 14 de março, quando o Bregafor entra em quadra contra o São José em Macapá pelo jogo de ida. A partida de volta, que acontecerá em breves, ainda terá data definida. De olho na maratona de jogos da temporada, a equipe trabalha forte na preparação física e tática, buscando chegar em alto nível nas competições mais importantes do calendário. O planejamento da diretoria foi manter a base de 2025, valorizando o entrosamento do elenco e, ao mesmo tempo, ir ao mercado em busca de reforços pontuais para qualificar ainda mais o grupo. A expectativa é de mais um ano competitivo, com o Bregafor determinado a alcançar voos ainda maiores e consolidar seu nome no cenário nacional. A gente tem praticamente aí 3 semanas para trabalhar. A gente iniciou hoje a nossa mini pré-temporada, né? A gente sabe que é um tempo reduzido, tempo curto, mas a gente está firme e forte trabalhando aí para que a gente possa chegar bem na estreia da Copa do Brasil, né? Então a data ainda não está certa, ainda não foi repassado, mas creio que seja agora em março, aí na segunda semana de março, a gente possa estar estreando. E como você falou, o nosso elenco está incompleto, a gente tem algumas baixas ainda, mas creio que até o final da semana aí a gente vai estar com o elenco completo, a gente vai estar trabalhando firme e forte para que a gente possa chegar bem, tecnicamente, taticamente, fisicamente, para que tudo possa dar certo aí para a nossa temporada. A expectativa é boa, né? A gente está trabalhando firme e forte para que a gente possa chegar aí e representar novamente o nosso estado e breves também, muito bem na Copa do Brasil, como vocês viram no ano passado. Assim, já ouvi falar, né, do time do São José, não está muito diferente porque tem alguns jogadores do time do Império Japão que estão no São José, né? E a gente sabe que a gente vai enfrentar uma equipe de qualidade também, e a gente sabe também da qualidade da nossa equipe e a gente espera fazer um grande jogo lá dentro de Macapá. Tá aí, olha, assim como no ano passado, o Bregafor estreou contra uma equipe do Amapá, novamente em 2026 está estreando contra agora o São José, né? E lembrando que o ano passado o Bregafor classificou em cima do Império Japão e mais uma vez vai enfrentar uma equipe amapaense na estreia da competição e vamos ficar na torcida, né? Esperar o jogo de volta aqui no nosso ginásio Ferdinando Costa e Silva, que é o que o torcedor espera, que vai lotar com certeza o jogo de volta aqui. E o Bregafor precisa fazer esse placar já no jogo de ida, no jogo lá em Macapá, onde temos bastante brevenses lá, que lota o ginásio também, assim como aqui em Breves. Os brevenses lá em Macapá vão prestigiar essa partida com certeza para matar a saudade do futsal brevense, não é mesmo? Então vamos continuar esperando que o Bregafor siga firme, assim como foi o ano passado, quem sabe aí chegar numa grande final e brigar pelo título. Agora mudando um pouco de futsal para o campo, vamos falar do Campeonato Brevense 2ª Divisão. Hoje nós temos rodada aqui na nossa Arena Marajó, mais um jogo, como eu falei, todas as terças, sextas e sábado nós temos jogos. Olha aí, tem o Mutantes contra o São Francisco na 2ª rodada do Campeonato Brevense aí de futebol.
traga a sua torcida, leva seu filho, seus parentes, para quem gosta, para quem ama o futebol. Já faço o convite para ir à Arena do Marajó, prestigiar um jogão de futebol. Todos os jogos até aqui que eu assisti foram jogaços, jogos bons, times aí bastante fortes, brigando pela classificação, lembrando que só 2 sobem para a primeira divisão, então a briga vai ser feia. São 10 clubes aí, entre eles está a equipe do Santana. Santana, que é uma equipe tradicionalíssima aqui no nosso município, rival do Atalaia, para quem lembra, para quem viveu as emoções do futebol aqui brevense, Atalaia e Santana faziam um clássico intenso aqui no nosso município, e o Atalaia se encontra na primeira divisão e o Santana na segunda. Eu acredito que o Santana vai brigar esse ano para voltar à elite do futebol brevense, Marlon. E Jairo, a gente vai acompanhar toda essa situação. Afinal, o campeonato brevense resgata, né? Principalmente dessa segunda divisão. Eu estava lá no estádio, eu vi muito moleque novo começando agora. Então a gente usa isso até como forma de incentivo para ter de fato a participação das pessoas aqui no estádio também. E você que quiser ir lá acompanhar, vá lá, acompanha. É muito bom incentivar o esporte brevense. Jairo, obrigado pelas informações. Produção, enche a imagem na tela para mim de um protesto que aconteceu agora há pouco no município de Gurupá. Nossa equipe está acompanhando essa história. É um pedido de justiça em um caso de uma morte de um jovem. As primeiras informações seria de uma morte acidental, coisa que a família não acredita que de fato seja real. Inclusive houve uma grande mobilização por parte das pessoas. Mas antes disso, eu estou aqui com a tela dividida. De um lado, eu tenho o Isaac, que está lá no município de Gurupá acompanhando essa história e esse protesto. E do outro, Rubenil Miranda, que daqui a pouquinho já chega também com uma história do município de Portel. Então a gente vai dar uma volta aqui pelo arquipélago do Marajó com as informações da região, aquilo que está acontecendo nesse momento. Agora, 12:09, você vai ter aqui dentro do Balanço. Eu começo com o Isaac, que está aqui com a gente, né, Isaac? Em um pedido de justiça da família, como foi primeiro que aconteceu essa história da morte desse jovem e agora esse protesto que acontece aí no município de Gurupá? Isso, boa tarde, bem-vindo ao Balanço. Bom, a todos que estão nos acompanhando na TV Marajoara de Breves. Pois é, meu amigo Marlon, nós estamos aqui nesse exato momento, ó, como você pode ver, na frente do fórum daqui de Gurupá, onde a família do jovem João Pedro clama por justiça, né? Aqui tem familiares, tem amigos, tem parentes. Vamos descartar, pessoal. Então aqui nesse momento, ó, como você pode ver, camisa aí do João Pedro. Aí, ó, aqui atrás, meu amigo Marlon. Então, tá ao vivo, tá? O povo aqui, ó, todo mundo aqui, a gente já teve a manifestação, a gente já teve na frente da Câmara Municipal hoje, a gente já teve na frente da Prefeitura. Então a família do jovem João Pedro clama por justiça. Como você pode acompanhar aqui nos fundos, você pode ver cartazes levantados. A gente está aqui também com o pai, que eu vou chamar aqui o nosso amigo Joré. Vem aqui, meu amigo Joré. Vai entrar ao vivo conosco aqui, nesse exato momento. Meu amigo Joré, a gente está ao vivo aqui na TV Marajoara de Breves. Então fale pra gente aquelas informações que o senhor já conversou com a nossa equipe, aquilo que o senhor falou para a imprensa. Qual é o objetivo de vocês com essa manifestação? É pedindo justiça ali pelo jovem João Pedro, porque até agora não foi esclarecido de fato, de verdade, o que aconteceu naquele dia, naquela quarta-feira, ali na Praia do Coqueiro. Então nós estamos aqui, meu amigo Marlon. Esse aqui, ó, é o nosso amigo Juré, é o pai do jovem João Pedro. Meu amigo, fique à vontade, o senhor está ao vivo agora na TV Marajoara de Breves. Isaac, o que eu tenho para colocar aí para a emissora de televisão é que nós reunimos e resolvemos fazer esse manifesto para que não só a nossa família, né, toda a sociedade grupaense, de modo geral, possa saber realmente o que aconteceu com o meu filho João Pedro, né? Porque o meu filho foi para uma festa, de lá da festa, quando terminou, foram para essa praia. O meu filho era acompanhado por 8 pessoas. Lá nesse local onde foi encontrado meu filho, a água estava bastante seca, estava na obra de 1,20 m de altura a água. E aí meu filho foi encontrado lá. Não entra na cabeça de 99% do povo de Gurupá sabe que o João Pedro, meu filho, não morreu afogado lá. Alguma coisa aconteceu com meu filho. Aí o que a gente está fazendo hoje é pedindo que os órgãos competentes se mobilizem, tome a frente disso aí para que venha a ser esclarecido esse fato que aconteceu, para que o caso do João Pedro não venha ficar como o caso de outros jovens que aconteceu no município de Gurupá. Hoje aconteceu com o João Pedro, meu filho, amanhã pode acontecer
com a Maria, com o Raimundo, com o Miguel, com o Antônio. E aí são coisas que deixam uma pergunta no ar. Por que nós estamos 9 reunidos aqui, some um? Por que os 8 não fizeram de tudo para achar essa pessoa que sumiu? Não, simplesmente foram embora para suas casas. Eu, como pai, fiquei desesperado, minha família toda ficou desesperada, os amigos correndo aí na cidade, procurando para um lado, procurando para outro. De vez em quando a gente recebia informação distorcida. Enquanto isso, meu filho já estava lá no fundo do mar morto. Aí, meu amigo Marlon, como você pode ouvir, né? Aí a entrevista aí com o pai, né? O nosso amigo José. Vou chamar também aqui uma autoridade do nosso município de Gurupá. Vem aqui o nosso excelente vereador, nosso Cleide Jovena, que é uma autoridade muito importante, que está aqui presente nesse ato, aqui com a gente também, prestando a solidariedade, né? É um jovem também, um jovem que foi eleito aqui no nosso município, e ele também vai falar um pouco, está contribuindo com essa caminhada pacífica, com esse protesto, pedido de justiça ao nosso amigo João Pedro, que infelizmente se foi, e até agora a gente não tem uma clareza da morte desse jovem tão querido aqui no município de Gurupá. Bom, meu amigo Isaac, como você bem colocou, todos nós estamos aqui buscando com que o Poder Judiciário, com que as autoridades competentes, eles possam estar fazendo uma investigação imparcial e aprofundada no caso do jovem João Pedro, para que a família ela possa, tanto a família do jovem João Pedro Pereira, quanto a família dos 8 que estavam acompanhando, que, diga-se de passagem, falam que não fizeram nada, mas a gente quer realmente com que a justiça dê essa clareza para que a gente possa realmente saber com o que aconteceu com o jovem João Pedro. Hoje nós estamos aqui buscando justiça por um jovem que teve seus sonhos interrompidos, talvez por amizades ou inimizades, a gente não se sabe, mas o que a gente pede enquanto sociedade, enquanto também parlamento, que eu deixo aqui também a minha responsabilidade enquanto vereador para que esse caso do jovem João Pedro ele venha a ser executado de fato de verdade aqui dentro do nosso município de Gurupá. Você tá aí, meu amigo Marlon, eu vou voltar com você nos estúdios aí da TV Marajoara, mas antes de eu voltar, Marlon, eu vou só aproximar aqui, ó, como a família, os parentes estão reunidos, aí como você pode ver, então há muitas pessoas por aqui, já teve mais pessoas, só que já foram embora, entendeu? E a gente vai seguir aqui, meu amigo Marlon, acompanhando, assim que a gente tiver novidades desse caso, assim que as autoridades se pronunciarem, a gente vai voltar novamente ao vivo, para todo o Brasil, para todo o Pará. Se o senhor tem mais alguma pergunta, meu amigo Marlon, fique à vontade, tá? A gente continua por aqui. Se o senhor tiver mais alguma coisa, pode mandar, que a gente ainda está indo por aqui, à frente do Fórum da Comarca de Gurupá. Isaac, só destacar que é importante o esclarecimento, até para que a família possa ter tranquilidade. Não é possível mais a volta desse rapaz, afinal morreu, mas a justiça e a sensação de justiça precisa ser cumprida, principalmente um laudo de que formam as circunstâncias da morte desse jovem. A gente espera agora um posicionamento do Judiciário, também da Polícia Civil, que faz o trabalho de investigação e encaminha para o fórum para entender o que de fato aconteceu na morte desse jovem aí no município de Gurupá. Eu só te peço, Isaac, que você continue acompanhando a situação, qualquer atualizações sobre o andamento de investigação, por favor, entre em contato aqui com a gente, que a gente vai estar trazendo todas as informações dentro da programação da Marajó TV. Muito obrigado, Isaac Mendonça, direto de Gurupá, ao vivo, desse protesto que está acontecendo neste momento lá na cidade. Eu continuo ao vivo, agora eu vou direto com o nosso repórter Rubenil Miranda, que está aqui em breves, mas para trazer uma atualização lá do município de Portel. Gente, que história impressionante. Ontem nós trouxemos a matéria e o vídeo de um acidente na estrada lá do município de Portel. No vídeo é possível ver um flagrante em que, infelizmente, uma criança acabou morrendo. A matéria foi exibida ontem, nós trouxemos aqui dentro do balanço um acidente na Transmarajó. Um cidadão passou em alta velocidade. Pois é, hoje as autoridades se manifestaram sobre essa história, inclusive apresentando posicionamento sobre essa situação. Agora na tela, o flagrante do momento em que este acidente aconteceu no município de Portel. Rubenil, eu fiquei sabendo que o responsável do Departamento Municipal de Trânsito lá do município de Portel se manifestou sobre essa história, é isso? Boa tarde, bem-vindo ao Balanço. Boa tarde, Marlon Nascimento, boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Pois é, Marlon,
Hoje eu conversei com o diretor Leno, que ele faz parte do Demutran, e ontem mesmo uma equipe se deslocou até Belém buscando melhorias para a estrada. A estrada que ainda não foi inaugurada e, segundo informações me repassadas pelo diretor do Demutran, segundo informações, o condutor da moto que causou esse acidente estaria disputando o racha e, segundo relatos, ele estaria embriagado. Só que, infelizmente, lá em Portel, o departamento de trânsito lá não tem como averiguar se o motorista estava ou não, que não tem os equipamentos necessários. E ontem uma equipe se deslocou e nesse exato momento, na manhã de hoje, agora há pouco acabou a reunião, onde eles foram até a segurança lá em Belém. O secretário Reginaldo Freitas está acompanhado pelo diretor Leno do Demutran, juntamente com os guardas municipal Bernardo, Ribeiro e o Serrão. Eles foram hoje cumprir uma agência estratégica com a diretora-geral do Detran Pará, a doutora Renata Mirella Coelho. O objetivo, claro, cobrar a celeridade nos convênios entre o Detran e o município de Portel e também como ressaltar garantias a uma importante força-tarefa para a cidade nesse momento e também a melhoria da sinalização. Completar projetos para sinalização horizontal, vertical e também semáforos, ações itinerantes, regularização de veículos, emissão de CNH e também programas de educação para o trânsito. Melhores detalhes também o diretor Leno gravou para nós e falou um pouco desse encontro e também do acidente que aconteceu no último final de semana. Vamos acompanhar a sonora. Diante dos acontecimentos recentes que vem acontecendo no município de Portel, com abuso da velocidade, o abuso do álcool e a direção perigosa, o Departamento Municipal de Trânsito encontra nesse momento no município de Belém, na capital do nosso estado, tomando as medidas necessárias junto ao Detran. Tivemos uma reunião juntamente com o nosso secretário de Segurança Pública, o senhor Reginaldo Freitas, eu, Lena Gonçalves, diretor do Demutran, e mais 3 guardas civis municipais. Tivemos junto com a doutora Renata Mirella do Detran, onde fomos muito bem recebidos, por sinal, e temos uma força-tarefa para Portel, novamente Portel em evidência por conta da questão do trânsito. Eu queria informar o povo de Portel que criança com menos de 10 anos de idade não pode estar sendo conduzida em moto. O Código de Trânsito Brasileiro, de acordo com o artigo 244, inciso 5º, só é permitido conduzir as crianças na motocicleta com essa idade, se ela tiver 10 anos ou mais de idade. Isso é considerado uma infração gravíssima, uma multa de R$ 293,47 e a retenção do veículo. Então, povo de Portel, vamos atentar para isso, vamos proteger as nossas crianças, não vamos colocar a criança em moto. E você que faz a questão de ingerir bebida alcoólica e dirigir, colocando a sua vida de terceiros em perigo, em risco, você caindo numa infração dessa, como aconteceu agora recentemente, de ceifar a vida de uma criança, você pode responder por homicídio doloso, onde você acabou de assumir a responsabilidade do sinistro de trânsito. Então, gente, não é brincadeira, é coisa séria. Vamos procurar tratar o trânsito de maneira mais humana no município de Portel. A gente sabe que o hospital de breve vem sentindo o gargalo da questão dos acidentes, dos sinistros que vem acontecendo tanto no município de Portel quanto no município de Breves e nas adjacências. Então vamos ser mais responsáveis, vamos estar cuidando mais da nossa vida, da nossa vida, do nosso próximo. Vamos fazer isso, vamos cuidar mais do nosso trânsito e nós vamos ter uma força-tarefa no município de Portel, por conta que a gente já está solicitando novamente para ver se a gente consegue estar coibindo essas ações que estão acontecendo no nosso município. Muito obrigado aí a todos e que Deus ajude e salve Portel. Então, Marlon Nascimento, essa foi a informação de Portel. A estrada que ainda oficialmente não foi entregue, não foi inaugurada, precisa ainda das sinalizações e a diretoria do Demutran e a Segurança Pública do município de Portel estão nesse momento em Belém, viabilizando
Tudo isso para que o mais rápido possível haja segurança no trânsito, para que evite ou coíbe mais acidentes como esses fatais que vem acontecendo na região, não só lá no município de Portel, mas também aqui em Breves e outros municípios também. Até tivemos notícia recentemente que houve acidente em Bagre. Então é preciso se ter um cuidado, um planejamento para que esses acidentes cessem na nossa região. Marlon Nascimento. Rubeninho, muito obrigado pelas informações, mas eu já aproveito que a gente está ao vivo agora, 12h23, aqui na tela da Marajó TV. Você também está acompanhando a situação de um acidente que aconteceu na estrada PA 159 aqui em Breves, é isso? É o que tudo indica, um veículo. E aí o condutor perdeu o controle. Olha o estado do carro em que ficou. Rubeninho Miranda também está acompanhando essa história, que infelizmente traz aí um alerta quanto à condução com mais cuidado, né, pelas ruas e pelas estradas aqui também do município de Breves. Rubeninho, o que é que você tem de informação sobre essa situação? É isso mesmo, Marlon. Segundo informações, foi na madrugada um condutor do veículo, até agora não temos informações oficial. Segundo informações lá de moradores, ele perdeu o controle do carro e avançou ao cercado de uma residência lá. Por pouco, uma tragédia maior não aconteceu. Por pouco, ele não cai no rio. Ele ainda chegou a bater em um poste, deixando a comunidade lá próxima sem energia. Isso aconteceu na madrugada da última noite agora, então as pessoas ficam apreensivas. Inclusive a gente já tem noticiado lá que há vários rachas nesse momento, há vários rachas que acontecem lá, né, nesses últimos tempos, e a gente não sabe ainda o que de fato aconteceu com esse veículo. O fato é que esse condutor perdeu a direção e colidiu contra um cercado. Nós mais cedo fizemos uma matéria, se puder ser exibida aí a matéria que nós fizemos mais cedo para a população entender melhor o que aconteceu nessa. O motorista perdeu o controle do carro durante a madrugada e acabou colidindo contra uma cerca na localidade de Tucano Sul, às margens da rodovia PA 159. O veículo também atingiu um poste, deixando sem energia a comunidade ao redor, e quase caiu no rio, que fica próximo ao local do acidente. Não há informação oficial sobre feridos. As circunstâncias do ocorrido ainda devem ser apuradas pelas autoridades, que devem avaliar as causas da perda do controle do automóvel. A polícia está investigando o caso e deve fornecer mais informações em breve. Infelizmente, os acidentes na rodovia PA 159 vêm se tornando recorrentes. E a pergunta que todos fazem é: o que está sendo feito para mudar essa realidade? Nem mesmo as fiscalizações feitas pelos órgãos de trânsito têm inibido os motoristas a respeitar as regras de segurança no trânsito. É preciso mais, é preciso conscientização, educação e respeito pela vida. A população cobra mais segurança e ações efetivas para reduzir o número de acidentes e vítimas na rodovia. A situação é preocupante e exige atenção imediata das autoridades competentes. Pois é, Marlon, mais uma vez nós noticiamos mais um acidente, mais uma vez naquela região ali, onde já infelizmente virou rotineira acidentes acontecerem quase todo final de semana, naquela parte ali da PA 159. Marlon. Rubeninho, obrigado. A gente aproveita para destacar o quanto que é importante a população tomar mais cuidado, evitar o excesso de velocidade, evitar o consumo de bebidas alcoólicas associado à direção, porque, meu irmão, o cidadão quase cai lá no Igarapé. Lá no Igarapé do Tucano Sul, olha só, Tucano Sul, desculpa. Lá na ponte, bem pertinho da ponte, lá perto da entrada ali do Pesca e Pague. Aproveitar e mandar um abraço para todo mundo aí da estrada, que sempre manda mensagem pra gente, interage e assiste a programação do Balanço Geral. Olha o carro como ficou, o estado do veículo como ficou, né, diante do impacto. Meu irmão, para deixar um veículo desse jeito aí, com certeza devagar o cidadão não estava. A gente segue acompanhando e atualizando. A gente vai trazer aqui dentro da programação do Balanço Geral. Aproveitar que o Rubeninho está aqui. Rubeninho, a gente está acompanhando uma outra história que aconteceu em São Sebastião da Boa Vista, envolvendo uma tentativa de invasão a uma agência bancária lá na cidade. A gente acompanha essa história junto com a Polícia Militar, que, é claro, não vai deixar essa situação ficar desse jeito. Pelo contrário, já está acompanhando bem de perto toda essa situação. Rubeninho, muito boa tarde mais uma vez. O que é que a gente
tem de informação de fato, bem como já o posicionamento das autoridades quanto a essa tentativa de invasão a essa agência do Banpará em São Sebastião. Pois é, Marlon, mais uma vez os meliantes foram audaciosos e dessa vez na madrugada de ontem eles tentaram invadir a agência bancária do Banpará em São Sebastião da Boa Vista. Estava tendo uma tentativa de invasão que foi frustrada graças à segurança do banco, que avisou e acionou a PM que chegou até o local, onde foi mantido o contato com a segurança Malisson de Gomes, onde o mesmo relatou que ao ouvir o barulho na parte interior da agência, verificou que tinha dois indivíduos encapuzados, que de imediato efetuou disparos e atingiu o vidro da agência, onde os mesmos invadiram-se do local. Após o ocorrido, a guarnição fez algumas excursões, porém, esse não incitou e informou ainda que foi feita uma vistoria lá e ficaram durante toda a madrugada lá, salvaguardando a agência em busca dos meliantes. E durante a manhã foi mantido contato com o gerente Anderson Leite Correia, que informou que foi subtraído da agência ainda um computador e o mesmo foi orientado a comparecer à delegacia para procedimentos cabíveis. Então, graças à ação rápida do agente de segurança que acionou a polícia, eles não chegaram a subtrair valores nenhum lá da agência São Sebastião da Boa Vista. A gente segue acompanhando o caso e ainda na nossa programação durante o dia nós daremos mais informações e a polícia segue a diligência em busca desses dois ousados bandidos que tentaram ontem levar valores da agência do Banpará lá em São Sebastião da Boa Vista. Marlon Nascimento. Obrigado, Rubenil. Já tenho posicionamento aqui tanto das polícias civil e militar que informaram que estão fazendo diligências, bem como trabalhando para identificar os suspeitos e eventualmente efetuar a prisão. Esse é o posicionamento da Segup, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, que acompanha este atentado contra uma agência bancária aqui na região do Marajó, no município de São Sebastião da Boa Vista. Obrigado, Rubenil. Ao vivo, trazendo as informações, a gente dando um giro pelo Marajó com as principais informações aqui da região. Agora eu te trago um alerta para você ficar atento a um prazo. Meu irmão, tá chegando a reta final para regularização do título de eleitor. É importante estar apto para participar das eleições que irão acontecer para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. A gente tem uma reportagem com mais detalhes para você. Com a aproximação das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral reforça que o prazo para a regularização do título encerra em 6 de maio. A medida é necessária para a organização do cadastro eleitoral antes do pleito. Até o prazo final, é possível solicitar a primeira via do documento, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados pessoais e regularizar pendências, incluindo quitação de multas e outras obrigações. Normalmente 150 dias antes da eleição, né? Esse ano vai ser até o dia 6 de maio, então o último prazo. Para quem tiver com qualquer pendência com a justiça eleitoral, quem quiser fazer transferência, revisão, alistamento, né? O nosso atendimento está funcionando de segunda a sexta, de 8 a 1 hora, tá? Importante ressaltar que esse ano a gente está com uma novidade. Então, todos os cartórios, eles são centrais de atendimento, ou seja, eu sou eleitor de Breves, eu quero continuar votando em Breves, mas eu preciso atualizar minha biometria. E pode procurar qualquer cartório eleitoral, né? Estou em Belém, procure em Belém. Faz essa atualização e continua votando em Breves. Mesma situação dos eleitores de outros municípios que estão aqui em Breves. Eles podem procurar o cartão eleitoral de Breves, fazer a atualização sem necessitar fazer a transferência para cá, tá? Outra coisa em relação às pessoas que deixaram de votar nas últimas eleições, tá? Se a pessoa deixou de votar nos 3 últimos pleitos, provavelmente o título vai estar cancelado. Então tem que procurar o cartão eleitoral também até o dia 6 de maio. Outra situação, a questão dos pescadores, trabalhadores rurais, tá? Que precisam atualizar seus dados, também o dia 6 de maio. A partir do dia 6 de maio, não compareceu,
Quem tiver com pendência para efeito de cancelamento, o título vai ser cancelado, não vai poder votar nas eleições. Para não correr o risco de perder o prazo, a dona de casa, Leiciane Correia, acompanhou a sogra para resolver as pendências na Justiça Eleitoral. Eu vim trazer ela para refazer a biometria dela, do título dela, que foi cancelado o benefício dela. Qual o motivo do cancelamento? É que ela não fez o cadastro lá no CadÚnico, porque ela não gosta quase de vir para a cidade. Então estava com pendência, né, com a Justiça Eleitoral? Sim, estava. E ela está com pendência, que nunca mais ela votou aqui. E nem justificar o título dela também. E agora eles aproveitaram esse período, né, para estar regularizando. A gente veio aproveitar agora o período, porque não demora muito, se encerra mesmo. Aí ela veio regularizar o título dela. Essa medida está prevista na Lei das Eleições 9.504/1997, que prevê o encerramento do cadastro eleitoral 150 dias antes do primeiro turno das eleições gerais de 2026. Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado e não será possível realizar essas alterações ou solicitar serviços eleitorais. O chefe do fórum recomenda que o atendimento e a regularização sejam feitos com antecedência, para evitar filas e possíveis transtornos próximo ao prazo final. Preferencialmente agora, entre fevereiro e março, porque a gente sabe que no mês de abril, né, já é de costume, aquelas filas enormes, aquela dificuldade para os atendentes, dificuldade para os eleitores. Nós não temos espaços para colocar todo mundo dentro do prédio confortável, então fica uma parte fora. Então a gente pede, né, que venham agora já no mês de março, final do mês de fevereiro, né, que por enquanto o atendimento é tranquilo. Muitos serviços também podem ser realizados de forma online por meio do autoatendimento eleitoral disponível no portal do TSE. Estar com o título eleitoral em dia é essencial para garantir o direito de votar e evitar contratempos relacionados à cidadania eleitoral. É importante você estar atento a todos os prazos. É importante, sabe por quê? Tem vários requisitos que obrigam. Você que, de repente, recebe benefício social, tem que estar legalizado junto à Justiça Eleitoral. Você que pretende prestar concurso público, apesar do município de Breves não realizar concurso público, mas tem muitos brevenses que estão fazendo concurso público em outras cidades, conseguindo estabilidade financeira e de trabalho em outros locais, e só é possível tomar posse num cargo público se estiver legalizado junto à Justiça Eleitoral. Então é importante estar atento aos prazos, às datas, estar regularizado e, acima de tudo, ter a autonomia para decidir quanto ao futuro do país a partir do poder do voto. É uma decisão super importante, séria, e que realmente precisa ser tomada a partir de pessoas comprometidas, que querem o melhor, seja para a cidade, seja para o estado, seja para a nação. Então a gente destaca isso, que sem dúvida nenhuma é importante a população estar atenta a todos esses prazos, essas datas, para garantir uma estabilidade e, acima de tudo, ter o direito de participar da maior festa da democracia, que são as eleições. Um abraço aí para todos os funcionários da Justiça Eleitoral e do Fórum aqui do município de Breves. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Aproveitar e mandar um abraço aqui para o Benjamin, filho do Diego. Eles pararam agora há pouco ali com a nossa equipe que estava ao vivo na rua para pedir o abraço. Já estou mandando aqui para eles também. Um abraço aqui para a família Gonçalves, acompanhando a programação do Balanço Geral. Nós fizemos uma pergunta na nossa live de onde você está assistindo a programação do Balanço Geral. A resposta aqui: estou em Macapá. Iranice, Nelma, tô assistindo aqui em Soure. Ítalo Silva, tô acompanhando vocês em Anajás, tô acompanhando em Oeiras do Pará. Reci Rodrigues, obrigado pela companhia. Dora Souza, acompanhando a gente em Macapá, obrigado pela companhia. Mais mensagens chegando aqui do pessoal
que é claro, a gente pergunta, né? O pessoal vai respondendo. Tô no interior de Portel, em Pacajá, acompanhando a programação de vocês. Muito obrigado pela audiência. Você do YouTube, deixa eu ver aqui rapidinho no YouTube que as mensagens estão chegando também. Marlon, tô acompanhando o Balanço Geral em Santa Catarina. Tô acompanhando o Balanço Geral em Belém. Obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Continue deixando nos comentários aí pra gente. Onde é que você está acompanhando a nossa programação? Onde que você está assistindo o Balanço Geral? Muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Participe junto com a gente aqui dentro da programação da Marajó TV. Gente, daqui a pouquinho eu trago o posicionamento do advogado da vítima do caso Vitor Acioli. A gente está acompanhando essa história porque o advogado alega que houve falhas no procedimento relacionado a este assunto. Claro que na matéria a gente vai detalhar, a gente vai trazer informações sobre cada um desses pontos elencados e apresentados pelo advogado. É um processo que está em andamento, a gente sabe que tem alguns detalhes que precisam ser esclarecidos para elucidar e assim chegar na conclusão dessa história que está movimentando aqui a região do Marajó. Mas para você entender um pouco essa situação, até antes da gente trazer o posicionamento do advogado, a gente tem a matéria que relata sobre o acontecimento, sobre o fato envolvendo o empresário aqui do município de Breves, e eu vou trazer para você primeiro essa matéria para depois a gente conferir o posicionamento do advogado da vítima. Veja aí. Nas imagens registradas pelo circuito de monitoramento de uma loja ao lado da casa do empresário, é possível ver a vítima que estava no portão da residência. O jovem começa a se movimentar quando percebe a aproximação do veículo do acusado. O homem já saca a arma e atira na vítima, que se abaixa. O crime ocorreu por volta das 23 horas e 51 minutos da noite do sábado. No final da manhã do domingo, os policiais civis tiveram acesso às imagens e imediatamente efetuaram a detenção do suspeito, quando ele tentava sair de sua residência na rua Cartiles França, no bairro Centro. O suspeito do crime foi identificado como Vitor Acioli, dono de um grupo de comunicação com rádio, TV e provedor de internet. O empresário foi conduzido à delegacia de Breves, onde permaneceu até o início da noite do domingo, quando foi liberado provisoriamente. A defesa de Vitor apresentou outras versões, como legítima defesa e um disparo de advertência. Ele apresentou a defesa dele em relação à questão do disparo. Aqui de fato houve um disparo, o Vitor ele estava respaldado, ele tinha uma motivação. O acusado alegou ter agido em legítima defesa, mesmo nas imagens não aparecendo nenhuma reação da vítima. Chegamos lá, ele ia saindo, a gente ia chegando, então nessa medida aí foi o que aconteceu, o restante você já sabe. Segundo a vítima, as ameaças praticadas por Vitor não são de agora. Nessa mensagem de uma rede social, o empresário usa a conta da filha para ameaçar o jovem, que tinha começado um relacionamento com a garota quando ele ainda era menor de idade. Aqui ao Vitor, pai da, que é a menor de idade, eu vou dar um último aviso: se afastem ou alguém vai sumir de vez. Vocês dois já estão me dando muito trabalho. No começo da entrevista, Vitor alega não conhecer a jovem, mas depois admite ter enviado mensagens de ameaça. Eu peguei o celular da minha filha, que está tendo algumas dificuldades, vai fazer acompanhamento agora, que ela mostra lá que no meu ponto de pai, eu percebi que ela é até agressiva com ele. Isso, como eu falei, tem que se afastar. Não dá certo. Agora há pouco o senhor falou que não conhecia o rapaz. Não, eu não conheço pessoalmente, eu nunca vi ele pessoalmente. O senhor chegou a ameaçar ele? Não, como é a ameaça? E a mensagem que o senhor se apresenta? Para se afastar. Segundo testemunhas que preferiram não gravar entrevista com medo de represálias, não seria a primeira vez que o empresário teria usado arma para intimidar pessoas. Recentemente, ele teria apontado uma arma para funcionários da Secretaria de Obras que estavam roçando na frente da casa dele e acidentalmente acabaram jogando uma pedra no muro da residência. Segundo essas testemunhas, o empresário teria sacado a arma e intimidado os dois funcionários que estavam atuando no local, inclusive pegando o maquinário como garantia de pagamento do prejuízo.
Quando questionado sobre o assunto, o empresário se irritou. O senhor chegou a ameaçar funcionários da prefeitura, da CEOB? Não vem distorcer, Marlon. Não, deixa eu perguntando, é uma pergunta. Já está distorcendo. É só uma pergunta, se o senhor... Aqui, ó, tu já só tá uma pergunta. Olha. A Polícia Civil tem 30 dias para fechar as investigações e encaminhar para o sistema judiciário, que irá decidir quanto ao futuro do empresário. Gente, nós temos uma situação muito séria. Primeiro, o histórico de desequilíbrio do empresário. O que a gente não pode é misturar a eficiência e bem como a sua importância para o município de Breves, principalmente na área de comunicação. Eu total respeito ao empresário e à família do empresário. Agora que um crime foi praticado, isso é inegável. O cidadão atirou, estava andando com uma arma sem ter licença, estava utilizando esse armamento e utilizou de forma inadequada. Então é inegável isso. As imagens, para bom entendedor, dizia-se os antigos, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E é justamente as imagens que serão usadas pela defesa do jovem na ação contra o empresário. Eu estive conversando com um advogado que irá representar a família da vítima, que alega e aponta uma série de falhas quanto aos procedimentos, bem como as ações que foram tomadas por parte das autoridades, inclusive, contra a vítima e não contra o acusado, que é o empresário Vitor Acioli. A gente preparou uma reportagem explicando sobre esses pontos, bem como o posicionamento do advogado da vítima, que já pediu, inclusive, a quebra desse acordo que definiu aí uma possível liberação do Vitor a partir do pagamento de fiança, que foi apenas 2 salários mínimos. E a gente vai te trazer os detalhes agora. Após a libertação do empresário Vitor Acioli mediante pagamento de fiança, a equipe jurídica que representa a vítima quebrou o silêncio. Eles contestam não apenas a liberdade do acusado, mas também a forma como o crime foi registrado pela autoridade policial. A gente já fez uma análise dos fatos, né? Do que foi produzido, já a oitiva da vítima, a oitiva do acusado, tudo, o requerimento de flagrante, a representação do flagrante da autoridade policial perante o juiz, e até agora, nos autos, não tem ainda uma posição do juiz. Segundo a assistência de acusação, o empresário não cometeu apenas o crime de trânsito ou disparo acidental. A tese central é de tentativa de homicídio. A gente discorda da tipificação. Por quê? Porque a gente acha que é tentativa de homicídio. A gente viu na representação que o delegado fez para a autoridade judiciária que ele diz que não pode precisar a trajetória da bala. Cara, tá muito fácil precisar a trajetória da bala. Então, se eu tô aqui, porto uma arma e eu atirei, digamos que hipoteticamente, como tá lá dizendo, supostamente a bala pegou no retrovisor do carro. Outro ponto forte de contestação é a competência da polícia para atribuir a fiança. O advogado explica que quando se soma os crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo em via pública, a pena ultrapassa os 4 anos. Pela lei, se a pena próxima somada supera os 4 anos, o delegado não poderia ter liberado o acusado. Essa decisão deveria ser exclusiva de um juiz em audiência de custódia. Além disso, o valor pago, cerca de 2 salários mínimos, é considerado irrisório diante do poder econômico do empresário. Quando os 2 crimes do porte de arma e do disparo de arma se coadunam para formar um só, ou quando as penas se somam. Mas se eu sair de casa, né, com a arma de fogo para um caminho divergente, e aí acontece uma coisa posterior aqui, aí eu venho com a arma, eu já pratiquei o crime de porte ilegal de arma de fogo, e eu disparei aquela arma de fogo, então esses 2 elementos aí impedem a consunção do crime, a absolvição. Então as penas têm que se somar. Que a autoridade policial, ela tem a prerrogativa de arbitrar uma fiança. Nos crimes em que a pena máxima for até 4 anos.
Então, como são 2 crimes que têm a mesma pena, se houvesse a construção ou absorção dos crimes, a autoridade policial teria a competência para arbitrar a fiança. Mas como eu interpreto, no presente caso, que não tem como, porque uma ação é independente da outra, não tem como um crime absorver o outro. Então, apenas dos 2 juntos somam 8 anos. Né? Então, já foge da competência da autoridade policial. O que é que ela tinha que fazer? Homologar o flagrante, manter o acusado sob a sua tutela, encaminhar para o judiciário e o juiz que ia decidir a situação numa audiência de custódia. Né? Esse é o meu entendimento. Respeito o entendimento da autoridade policial, ele que tem autonomia dele para escolher a tipificação penal dele e tudo. A acusação também demonstra preocupação com o paradeiro da arma de fogo, que até o fechamento dessa matéria ainda não tinha sido apresentada à polícia. Existe receio de que liberdade e armado, o empresário represente risco real à vida do jovem. Por conta disso, foi pedido também uma medida protetiva. E os nossos clientes já receberam contatos, né, inclusive do próprio causídico aí, que acompanha o agente acusado. A gente pediu medidas protetivas, né, pediu a apreensão da arma e estamos aguardando o posicionamento do juiz. Prints de mensagens enviadas pela conta da filha de Vitor Acioli reforça a tese de premeditação. Para o advogado, o ataque da noite do sábado foi um desfecho planejado de uma série de ameaças que já vinha acontecendo. Isso vai ajudar porque indica uma premeditação, né, que ele já vinha planejando um ato. Se ele estava falando sério ou não, o resultado agora veio deflagrar um conceito, né? Ele estava falando sério? Parece que sim, né? Porque ele ameaçou e cumpriu. Os pedidos da assistência de acusação são claros. Primeiro, anulação da fiança e a reclassificação do crime para a tentativa de homicídio. O caso será encaminhado para o Ministério Público, que define como Vitor Acioli será processado. A defesa do empresário mantém a versão de legítima defesa e medo de retaliação. Enquanto isso, a vítima aguarda uma resposta de forma concreta por parte da justiça diante do crime praticado. Gente, preste atenção no que a gente acabou de apresentar. Primeiro, a questão da anulação da fiança que garantiu a liberdade provisória do empresário. É a primeira linha que vai ser trabalhado pelo advogado que defende a vítima. Caso essa linha seja aceita pela justiça, dessa suspensão, dessa homologação, dessa liberdade provisória, o empresário pode voltar à cadeia por conta deste ato. Algo que eu não tive tempo de detalhar nessa matéria aí é que o empresário alega que ele viu no sistema de monitoramento da casa dele que a porta estava aberta e que dentro da casa dele tem sistema de monitoramento. Mas preste atenção, ele, na entrevista dele, do empresário, ele fala que ele viu as imagens e que o portão estava aberto e que ele foi lá ver. Preste atenção, na mesma imagem que inclusive o próprio veículo de comunicação do empresário mostra que ele tinha vários ângulos de dentro da casa dele e ele alega não ter visto quem estava lá dentro da casa dele. Então preste atenção, na própria imagem que o veículo de comunicação dele mostra, dá para ver que visivelmente as imagens do sistema de monitoramento da casa dele, dá para ver quem estava dentro da residência dele, que era o namorado da filha dele. E que ele tinha o conhecimento, ou seja, quando ele chega disparando, ele tinha a premeditação, ao que tudo indica, e pelo que a gente consegue perceber na imagem, de que ele sabia quem era, porque as imagens que inclusive ele está divulgando na emissora dele, mostra que ele sabia quem estava dentro da casa porque as imagens são nítidas.
Então aumenta ainda mais a tese do advogado da vítima, que aponta uma intenção ou um possível ato de uma tentativa de homicídio. É algo que a gente ainda não vai precisar, porque quem define isso é a justiça. Existe um processo em andamento, existe a apresentação das provas. Agora, o que não dá para a gente concordar, inclusive que foi algo muito defendido pelo próprio advogado da vítima e pela vítima, é que ele agiu porque já foi ameaçado outras vezes, porque já foi assaltado, porque já entraram nas suas empresas. Porque se a gente fizer isso, abre uma série de brechas para qualquer outra pessoa que foi assaltado. Não, o Vitor Ascioli é porque ele é empresário, ele pode andar armado porque ele foi assaltado. Vá no comércio de Breves, quantos empresários já não foram assaltados e não andam armados atirando nos outros pela rua, meu irmão? O que a gente tem que entender é que a justiça tem que ser do mesmo jeito para qualquer um. Não é porque é empresário, porque é dono de um veículo de comunicação, que vai usar uma arma e ir atirando na rua, andando sem porte de arma, atirando nos outros, não. A justiça que serve para um tem que servir para outro. A justiça que condena um tem que condenar outro. Porque eu fui assaltado uma outra vez, então eu vou andar armado. Não é assim que a lei brasileira funciona. Porque se fosse assim, a gente não teria, às vezes, trabalhadores lá da zona rural que usam um armamento para caça de subsistência, que muitas das vezes são presos por porte ilegal de arma de fogo e ficam meses no presídio. A gente não pode separar uma lei que é clara, o porte de arma de fogo e a posse de arma de fogo, algo que é claro, tipificado no Código Penal, pena de 2 a 4 anos. A gente não pode separar a pessoa conforme o tamanho da carteira que ela tem ou o tamanho da conta bancária. Não é nada contra o Vitor, não é nada contra a pessoa do Vitor. Agora, que praticou o crime tem que pagar conforme o crime praticado. E que a lei sirva para um. É aquela frase, né? O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, para ser igual para todo mundo. O que a gente não pode é, porque ele é dono de um veículo de comunicação, ele já foi ameaçado, ele vai andar armado, ele vai poder atirar na rua, ele vai poder usar arma e ninguém vai fazer nada. Não, meu irmão, pelo contrário. Como pessoa pública, ele deve dar o exemplo, porque a emissora dele noticia prisão em flagrante de pessoas com arma. Se fosse ao contrário, sem dúvida nenhuma, quantas matérias já não foram exibidas na emissora do Vitor de pessoas que estavam andando armados, foram presos e foram destaque na emissora dele? Que exemplo vai ter? Que exemplo vai ter para falar de criminalidade se ele mesmo comete crime? Porque é crime, meu irmão. Não existe outra desculpa. Porque eu queria só me defender. Porque eu não sabia quem era, mas a imagem do sistema de monitoramento. Se fosse só isso, né? Agora imagine se fosse o inverso. Se a menina estivesse na casa do menino. Eu tenho certeza que na emissora do Vitor, meu irmão, estaria descascando no rapaz. Estariam destruindo o rapaz, estariam destruindo o pai do menino. Mas é porque foi o Vitor que atirou, aí a justiça tem que ser diferente? Não, pelo contrário. O Vitor, enquanto empresário e pessoa pública, deveria dar o exemplo para a sociedade, porque a sua emissora, 90% do conteúdo é noticiário policial. E como noticiário policial, deveria dar o exemplo à sociedade. Mas que exemplo à sociedade um cidadão dá que anda armado e que não é a primeira vez? É importante destacar isso. Não é a primeira vez, não foi uma história isolada. Uma coisa é o cidadão nunca praticou nada, nunca fez nada e ir fazer. Meu irmão, é algo isolado. O histórico do Vitor não é nada bom nessa cidade. Isso todo mundo sabe, é público e notório. Confusão, briga, pega o nome dele, vai lá no sistema da Polícia Civil, boletim de ocorrência. Meu irmão, fácil. Não é a primeira vez. Então o que a gente defende é que a lei que sirva para o seu Antônio, lá da zona rural de Breves, precisa servir para o Vitor Ascioli, não só porque ele é dono de um veículo de comunicação.
É porque ele tem que cumprir a lei, assim como qualquer um outro empresário de Breves, que mesmo não aceitando, mesmo já sendo vítima de assaltantes, nunca precisou se armar ou atirar em ninguém. Se fosse outro, meu irmão, seria destaque, é bandido, é fedorento, é não sei o que mais, agora só porque é empresário. Não pode, meu irmão, não pode. A justiça tem que servir para todo mundo, ninguém é melhor do que ninguém perante a lei, é isso que a Constituição diz. A Constituição diz que nós somos iguais perante a lei, que temos direito à saúde, à educação e à segurança. A Constituição, lá nos primeiros incisos daquilo que a gente tem como argumento legal, é isso. É isso. Nós não podemos viver em um município, em uma região como Marajó, que mais vale o tamanho da sua conta bancária do que a sua atitude em público, em via pública. É isso que precisa ser definido. Apenas isso. Bora mudar de assunto? Janielson está chegando aqui comigo ao vivo. A gente está ao vivo direto de Moaná para trazer mais informações dessa região marajoara em que a gente acompanha diversas situações. Janielson, o que é que você está apurando aí em tempo real dentro da nossa programação? Boa tarde e bem-vindo ao Balanço. Boa tarde, Marlon, e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral Marajó. Nós estamos aqui, Marlon, na estrada Pedro Ferreira, bem aqui próximo tem a subestação que está sendo terminada, foi construída esse ano e está prevista aí para ser entregue, a subestação da Equatorial. Só que a população de Moaná mandou vários vídeos para a gente, áudio, perguntando se estava havendo alguma manutenção na cidade, porque desde ontem à tarde, começou aquela falta de energia. A energia vai e vem. Alguns comerciantes reclamaram, principalmente, que precisam aí dos seus eletrodomésticos, funcionando para garantir aí, que os alimentos possam ficar, dentro da temperatura atual e normal. Mas, a gente ainda está sofrendo essa ida e volta de energia. Para acabar de completar, desde segunda-feira, uma escola estadual aqui no município de Moaná ficou sem energia porque um poste acabou sendo atingido por um carro. Desde segunda-feira, essa escola não teve aula e provavelmente hoje também não terá, porque a empresa a Equatorial Energia ficou de ir até a escola e colocar um novo poste, mas até o momento não foi colocado nenhum poste, a escola segue sem funcionamento, assim como também vários órgãos aqui do município hoje tiveram que paralisar devido a essa falta de energia. Creches, alguns lugares, algumas escolas, postos de saúde tiveram que encerrar seus atendimentos por essa falta de energia. Até agora, a população de Moaná não tem uma resposta da Equatorial. A gente entrou em contato aqui com o representante, mas aqui o representante ele só faz serviços básicos, como solicitação de segunda via, solicitação de primeira padrão para residência. Nessa questão de falta de energia, foi nos informado que tem que ligar para a central da Equatorial. Até o exato momento, a população de Moaná não entende do porquê essas constantes faltas de energia. E a gente está entrando aqui ao vivo no Balanço Geral para também pedir aí para a empresa possa enviar uma nota, uma notificação, porque muitas pessoas estão sendo prejudicadas com essa falta de energia aqui no município de Moaná. Marlon, volto contigo. Obrigado, Janielson, ao vivo, direto de Moaná, trazendo já essa demanda da comunidade. Obrigado pelas informações aqui dentro da nossa programação. Agradecendo o carinho da sua audiência, a sua companhia. Lembrando que você pode continuar mandando mensagem através das redes sociais com denúncias, sugestões de pauta. Fique à vontade para participar junto com a gente dentro da nossa programação. Amanhã a gente traz muito mais informação para você a partir das 11h30 da manhã. Eu espero por você aqui na tela da Record.